abrangência que o método RTA traz para o tratamento dos pacientes. E a Arielle escolheu falar sobre expansão pulmonar, desenvolvimento da caixa torácica e higiene brônquica eficaz em crianças com amiotrofia muscular espinhal, AME. Arielle Viana é fisioterapeuta, especialista em neurologia com ênfase em pediatria, atua no ambiente hospitalar há 9 anos e em clínica há 3 anos. Experiência no tratamento de pacientes com doenças raras, sobretudo AME. Então, é contigo. Uma boa palestra. Obrigada, prof. Obrigada pela oportunidade de estar aqui passando um pouquinho da minha experiência para vocês, né, com esse tema que eu adoro, que eu estou bem encantada, né, de trabalhar, estou bem entusiasta mesmo. E passar um pouquinho também de como eu venho trabalhando com esses pacientes, tem toda uma particularidade, então agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, vamos só começar falando por que falar da AME, né? A gente tem um aumento muito grande no número de diagnósticos. Antigamente, até a gente comentava, né, que quantas crianças a gente tinha que faleciam de morte súbita, porque a gente não tinha diagnóstico, a gente não sabia por que eles faleciam, e hoje a gente sabe que muitas das crianças, um estudo demonstra que existe uma grande chance deles terem tido essas doenças neuromusculares não diagnosticadas, né? E hoje os diagnósticos, as tecnologias estão avançadas, então a gente tem aí um benefício, né, a nosso favor em relação a essas doenças. Tem particularidades que só a AME tem, que só quem trabalha no dia a dia consegue compreender que é um universo completamente diferente. Eu trabalhei muito dentro da UTI, então quando a AME chegou para mim, realmente é um baque, porque você tem que ventilar diferente, olhar diferente para o paciente, enfim, é toda uma particularidade que a gente vai comentar agora. A visibilidade das campanhas, né? Por que hoje em dia a gente vê tanta criança com AME? Porque a gente sabe que a terapia medicamentosa para esse tipo de doença é cara, né? E a gente acaba vendo muitas famílias fazendo muitas campanhas, então acabou criando uma proporção a nível nacional e mundial, né? Tem também o advento, né, dessas terapias medicamentosas, então até 10 anos atrás a gente não tinha nada que para tratar essas crianças, a gente sabia que existia um começo, um meio, fim muito bem determinado. Hoje a gente sabe que tem um começo, tem um meio que a gente está tentando modificar e tem um fim que a gente ainda não sabe qual vai ser, né? Porque a gente tem crianças em terapia medicamentosa vivendo muito tempo, né? Então, o aumento da sobrevida através desse advento das terapias medicamentosas faz a gente buscar cada vez mais essa vontade de aprender, de querer saber como fazer para essas crianças utilizarem esses medicamentos da melhor forma, né? E, por último e não mais importante, alinhar as condutas terapêuticas a fim de favorecer mesmo a evolução desses pacientes, porque com o advento desses diagnósticos, das terapias medicamentosas, do aumento da sobrevida desses pacientes, a gente acaba tendo milhões de protocolos, milhões de tipos de terapias, e a gente acaba ficando confusa, né, diante de tanta informação. Então, é mais ou menos por isso que eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema hoje. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me sinalize, tá bom? Então, falando um pouquinho da fisiopatologia rapidamente, só para a gente entender por que existe essa particularidade na doença, né? Então, ela é uma doença que acomete o sistema nervoso periférico, ela é neuromuscular, muito rara, ela só fica abaixo da fibrose cística nas doenças raras, na incidência de doenças raras. O caráter dela é genético, hereditário, autossômico, recessivo e de gravidade variável. Ou seja, o pai tem que ser portador, a mãe tem que ser portador, os dois têm que se encontrar, e aí existe 50% de chance de vir um paciente afetado, 25% de chance de vir um paciente afetado, 50% de vir um portador e 25% de ter uma criança saudável. Por isso que a gente tem muitas famílias que têm um irmãozinho saudável e a criança e uma outra criança com AME, tá? Exemplificando ali na imagem para vocês dos SMN1, tanto indivíduos com AME quanto, né, todo mundo tem o SMN2 e o SMN1, que são a proteína
ali que tem a função de sobrevivência do neurônio motor. Na AMI, existe uma deleção, né, ou seja, um erro nessa produção dessa SMN1. Então, a gente vê ali que indivíduos não afetados têm o SMN1, o SMN1, o SMN2, o SMN2, para se der algum problema na SMN1, a gente conseguir ter o apoio do SMN2. Pacientes com AMI tipo 1 não vão ter essa SMN1, que é a principal proteína de proteção. Eles só vão ter o SMN2. E o SMN2, ela não tem, como é que eu posso dizer, ela não é tão boa, assim, não é o suficiente para conseguir fazer a função do SMN1. Ela vai suprir, de certa forma, no início ali da vida, por isso que as crianças nascem com movimento, se mexem dentro da barriga, mas ela, conforme a criança cresce, ela não vai dando conta. Então, por isso que a gente diz, quanto mais cópias de SMN2, melhor o prognóstico desse paciente, né? Então, a AMI tipo 2, ela até converge um dos SMN1 e SMN2, então ela não tem tanta deleção, né, assim. E o paciente do AMI tipo 3, ela tem a convergência de todos os SMN1 em 2, né? Então, ela vai ter uma sobrevida melhor, um prognóstico melhor. É meio confuso de entender, mas é só para exemplificar que o probleminha da AMI está no SMN1, né, que é nessa proteína de função e proteção do neurônio motor. Essa figurinha, ela mostra exatamente o que acontece dentro ali do corpinho da criança com AMI. Então, tem um músculo aqui com o neurônio motor fazendo a sinapse, né, fazendo contato, fazendo o estímulo. Aqui, na segunda imagem, a gente tem a musculatura já atrofiada, o neurônio motor já diminuído, e eles não conseguem fazer esse contato aqui, porque essa capa protetora, que é o SMN1, que protege, que faz a questão da transposição dessa informação, ela não existe. Então, é como se fosse machucando, né, sobrecarregando esse neurônio. E aí, conforme ele for machucando, for morrendo, perde-se o contato com esse músculo e esse músculo atrofia, tá? Então, a partir do momento que esse neurônio morre, infelizmente, ele não se regenera. A gente nasce já com todo o número de neurônios já contadinhos, né? Neurônios motores. Então, o que pode acontecer é alguns adormecerem porque verificam que, opa, está todo mundo morrendo de alguma forma, deixa eu ficar adormecido, por isso que algumas terapias medicamentosas a gente consegue ver um avanço da criança, né, e aí vem aquela questão, tá, mas não tinha morrido os neurônios, a criança não tinha recebido lá com 2, 3 anos de idade a medicação e mesmo assim voltou a ter alguns movimentos, então alguns adormecem para evitar a morte, né, porém aqueles que já morreram, infelizmente, a gente não consegue reverter o quadro. Então, só para lembrar que o músculo, ele tem uma morte secundária à morte do neurônio. Então, primeiro o neurônio tenta fazer a ligação, não consegue porque não tem aquela capa protetora, começa a ficar sobrecarregado, infelizmente o músculo atrofia por conta da falta desse estímulo do neurônio motor, tá? Então, uma coisa secundária à outra. Então, a gente tem alguns tipos de AMI, né? Todos vão apresentar fraqueza muscular, atraso do desenvolvimento, regressão motora, de acordo com cada tipo, né? E, como eu disse para vocês, o número de cópias e o tempo de início do sintoma define o tipo de AMI, tá? Arielle, mas eu já vi paciente com AMI tipo 1 com 3 cópias, com 4 cópias. Existe, só que é mais raro, tá? Conforme a gente tem número de cópias a mais do SMN2, que está tentando suprir ali aquele SMN1 que não funciona direito, melhor é a chance de ter um prognóstico ali de AMI tipo 2, tipo 3. Então, só para exemplificar para vocês, geralmente o AMI tipo 0, eles falecem já ou natimorto, né? Ou eles já nascem ali já em óbito, né? Ou eles, no primeiro mês de vida, eles acabam fazendo muito declínio da parte respiratória e motor e acabam paralisando, porque o diagnóstico não vem rapidamente, né? Então, a AMI tipo 0 ela é uma hipotonia profunda, insuficiência respiratória grave, não atinge os marcos motores, enfim, ela é muito grave mesmo. Então, eu tenho mães de pacientes AMI
que relatam que perderam filhos, nasceu e morreu, e ninguém sabia na época. E daí, quando teve um segundo filho, que daí diagnosticou uma AME tipo 1 ou tipo 2, os médicos geralmente associam a morte do primeiro bebê com a AME tipo 0, tá? Então, de 0 a 6 meses, geralmente a AME tipo 1, né, já aparece ali nos primeiros meses de vida, de 0 a 6 meses. Então, ali, a AME tipo 2 permanece sentada de forma independente, porém não consegue andar. A tipo 3 anda de forma independente, a tipo 4 anda e não perde a estabilidade. Hoje existe uma convenção, depois dessa terapia medicamentosa, né, desse advento, que diz que os pacientes precisam ser deixados de ser tratados como AME tipo 1, 2 e 3, e sim como senta, não senta e anda. Porque muitos pacientes tipo 1, porque dentro da tipo 1 a gente tem ainda uma divisão dos mais graves para os melhores, né? Então, esses melhores recebem a medicação e conseguem sentar. E sentar não é característica do fenótipo do tipo 1, é do fenótipo do tipo 2. Então, é muito interessante a gente ver essa mudança realmente no fenótipo das crianças, né? Então, o que a gente tem é uma tabela que exemplifica o que a gente tinha, né, até pouco tempo atrás, até mesmo em relação à classificação, para a família entender mais ou menos aonde que o filho se encaixa, né? Mas hoje a gente tem essa diferença que, com essas medicações, a gente está vendo que uma AME tipo 1 vai conseguir sentar, tá? Então, a gente tem o diagnóstico através da avaliação clínica, da eletroneuromiografia. Então, a gente tem alterações ali no corno anterior da medula, por isso que a parte sensorial do paciente está preservada. A gente tem o exame genético e o sequenciamento genético. O exame vai detectar, né, que existe uma alteração, e o sequenciamento exatamente em que parte, né, do DNA. E a gente tem uma campanha muito grande que é para associar a AME no teste do pezinho, porque a gente acaba pulando todo esse processo, né? Lógico, é algo que precisa ser analisado, né? Mas eu acredito que com o impacto que tem tido na saúde pública, né? Tantos pacientes tendo diagnóstico, se a gente conseguir se antepor, né, aos sintomas, a gente consegue facilitar aí as terapias medicamentosas e toda a assistência desses pacientes. A gente vai acabar melhorando a vida desses pacientes, vai acabar facilitando o acesso às terapias corretas, né? Se a gente tivesse essa colocação da AME no teste do pezinho, tá? Então, essa é uma campanha que a comunidade AME está fortemente inserida, tá? Então, basicamente era isso da fisiopatologia que eu queria passar para vocês. Então, só lembrando que em relação à sobrevida desses pacientes, a gente tem hoje uma grande dúvida, né, que eles estão vivendo. A gente não está tirando aqueles pacientes que infelizmente fazem pneumonia, fazem parada pelas questões da fisiopatologia respiratória mesmo. Os pacientes que são bem assessorados estão vivendo muito bem, né, até a gente não sabe quando. A fisiopatologia respiratória, então, dessas crianças, então, eles sempre vão apresentar um distúrbio ventilatório restritivo, tá? Uma fraqueza muscular, um encurtamento dos tecidos, posterior deformidade torácica, rigidez articular, uma diminuição da complacência e após um posterior aumento do tórax em cima, uma diminuição do volume corrente, uma diminuição da capacidade vital, um aumento da frequência respiratória e um aumento do trabalho respiratório, tá? Então, é óbvio, né, as crianças que são AME tipo 1, a gente tem um foco maior nessa questão da fisiopatologia respiratória, que são as crianças que geralmente chegam para nós por conta de uma exacerbação respiratória, por mais que elas já venham apresentando exacerbações motoras, né, regressão da parte motora, elas geralmente chegam para nós nos serviços pela parte respiratória, tá? E aí, toda essa fisiopatologia respiratória vai trazer essas disfunções. Então, eles vão fazer hipoventilação noturna e diurna posteriormente, quando a doença já estiver um pouco mais avançada. Vão fazer hipercapnia, né, um aumento ali do PCO2, uma hipoxemia. Vão perder peso, o sono vai ser interrompido, aí vai ter uma irritabilidade acima do natural,
muita sudorese, pneumonia de repetição, a disfunção bulbar, ou seja, eles não conseguem deglutir, é muita cialorreia, não conseguem tossir, né? Então, todo esse quadro, toda essa disfunção a gente consegue identificar ali, não só na AMI tipo 1, mas na AMI tipo 2 não tratada também, tá? Eu sempre gosto, eu escutei essa analogia num dos cursos de AMI que eu fiz, e eu gosto muito de trazer em todas as minhas falas, porque trouxe para mim uma realidade, assim, eu fiquei em choque, eu falei, nossa, é bem isso mesmo, né? Então, é como se o paciente de AMI andasse na esteira, corresse na esteira o dia inteiro. Então, ele está correndo, a musculatura dele, ele está tentando dar conta, ele está correndo, ele está correndo, ele está correndo. Ah, chegou a hora de dormir, vou descansar. Pelo contrário, ele até caminha um pouquinho na esteira, mas quando vem, né, a hipoventilação noturna, né, o próprio relaxamento do sono REM, aí ele começa a correr na esteira de novo, e começa a correr na esteira de novo. Ou seja, o paciente está sempre em atividade física, sempre em exercício, sempre exacerbado. Então, a gente precisa dar um jeito de tirar esse paciente da esteira, né? A gente precisa fazer com que ele descanse. Então, essa é a principal função nossa quando a gente encontra o pacientinho AMI pela primeira vez. Então, a gente tem que observar se ele está na esteira e tirar ele da esteira o mais rápido possível, tá? Então, a gente tem algumas características importantes, né? Até tem essa imagenzinha na lateral que mostra uma insuficiência ventilatória, uma insuficiência de oxigenação. Então, a gente tem uma neuropatia e não uma pneumopatia, por isso a dificuldade das UTIs que não têm vivência com AMI em receber esse paciente, porque eles vão ventilar como um pneumopata e não como um neuropata. E tem suas particularidades e que é decisivo para a vida desse paciente, tá? Eu gosto muito dessa citação que a professora usa, né? Temos um corpo que respira e não pulmões que respiram. No AMI, a gente vê isso gritantemente. Então, a gente tem uma disfunção global que acarreta a principal função, né, do nosso corpo, que é o respirar. Tá? A troca gasosa deles é preservada. Lembrar que a suplementação de oxigênio pode levar a uma narcose, porque, né, acontece essa desigualdade de ventilação-perfusão, causa vasodilatação pulmonar, o que piora muito a hipoventilação e pode levar o paciente a ter uma parada respiratória. Então, nas UTIs, nos pronto-socorros, o que a gente faz, né? A gente olha para o paciente, dá oxigênio, né? E ceda, né? A sedação para o AMI é terrível, porque acelera, né, o processo da doença. Então, a gente acaba fazendo algo que não se é permitido. Então, lembrar sempre que a suplementação... mas não pode em nenhum momento, Ariel? Pode. Mas, se realmente todas as pressões já foram aumentadas, se a ventilação não suprir, aí você consegue colocar no respirador uma suplementação de oxigênio. Mas, assim, em toda a minha prática clínica, em todos esses anos, todas as exacerbações dos pacientes eu consegui resolver sem o oxigênio, tá? E a fraqueza ocorre antes do desenvolvimento do pulmão e da caixa torácica. Então, esse pulmão está querendo crescer, né, querendo se desenvolver, só que ali aquela fraqueza das intercostais, principalmente, está tão já acometendo ali aquele tórax, que a gente tem ali uma deformidade anterior ao desenvolvimento do pulmão, e esse pulmão acaba ficando restrito, tá? Então, sempre lembrar que ocorre antes do desenvolvimento. Na avaliação respiratória, a gente tem, então, sempre que observar a ventilação, padrão respiratório e o esforço desse paciente, tá? A gente sempre vai encontrar em pacientes, né, lógico, sem tratamento, pacientes mal ventilados, uma respiração paradoxal, justamente por conta dessa fraqueza dos intercostais e o diafragma ser mais forte, né, então eles acabam fazendo essa distorção. Uma frequência respiratória de acordo com a idade, ou aumentada para atingir o volume. Então, quando a gente vai colocar no respirador, que frequência que eu ponho? Coloca a basal do paciente. É bebê? Coloca lá uma FR de 40, né? Ou quando você olha o paciente, tá sem ventilação ainda. O que eu faço para esse paciente? Não, vamos ventilar ele com uma FR mais próxima. Não, ele está fazendo uma aumentada para atingir o volume. Vamos fazer ele descansar para ajustar.
mas sempre colocar SR de acordo com a idade, tá? A saturação deles é boa, se eles estão bem ventilados, e mesmo em exacerbação, eles buscam se compensar para conseguir manter uma saturação. Geralmente, quando a gente tem queda de saturação, é por secreção, tá? A frequência cardíaca também, de acordo com a idade, e, óbvio, os atrasos e regressões de uma maneira global, tá? É importante a gente sempre ver a via de alimentação e o estado nutricional desse paciente, que também vai impactar no nosso trabalho. A ausculta pulmonar, geralmente nos exames 1, tem um pouco de ruído de transmissão, né, por conta da deficiência bulbar. A qualidade do sono, e a ausculta pulmonar no AMI tipo 2, geralmente é limpinha se eles são bem ventilados, tá? Eles não são pacientes que possuem muita secreção. A qualidade do sono deles varia, então eu tenho pacientes que dormem muito bem, tenho pacientes que trocam dia pela noite, tenho pacientes que acabam fazendo muitos acordares durante o período noturno, então tem que ver realmente se esse paciente está bem ventilado, se é realmente algo comportamental, enfim, o que dá para fazer para melhorar a qualidade do sono do paciente. E os exames, né? Todo e qualquer exame que a gente tiver à nossa disposição é fantástico para a gente definir nossas metas. Essa é uma pacientinha, então, que eu atendo até hoje, né? Essa é a Sofia. Ela, nessa época, ela estava apresentando os primeiros sintomas. Então, ela tinha aí 2 para 3 meses. Então, é um paciente que já respirava ali bem paradoxal, cansava na mamada, mas a mãe não tinha noção, porque a filha mais velha ela é normal, a filha mais velha é saudável. Então, a mãe achava só que a Sofia era quietinha, né? Não chorava, tinha um chorinho fraquinho, né? E aí, quando ela começou a perder peso e suar demais, a mãe meio que se atentou e chamou uma física para avaliar. Inclusive, é a minha colega que também atende ela até hoje. E aí, eu lembro até hoje, ela pegou, tirou a foto, fez um videozinho, mandou para mim, eu falei, é Ami. E aí já foi encaminhado para o neuro e a gente chegou num diagnóstico ali de 3 para 4 meses. Tá? Um diagnóstico precoce, porém, a gente não conseguiu evitar uma traqueostomia, né? E daqui a pouco eu conto para vocês o porquê, tá? Então, a gente tem que sempre individualizar o protocolo de atendimento, por mais que a gente tenha ali na questão da extubação desse paciente um protocolo definido, mas o protocolo do atendimento respiratório ele tem que ser individualizado. Esse protocolo de extubação, ele permite que pacientes não desmamáveis sejam desmamados, né, do tubo, né, porém, a gente não desmama o paciente completamente, a gente troca ele de ventilação, né, para permitir realmente essa ventilação correta, a expansão e higiene brônquica. A VNI, sim, tem um manejo mais complexo, só que ela é o mais efetivo para os casos de AMI. O CPAP, o aparelho CPAP não pode ser utilizado porque ele é para apneia obstrutiva do sono. O BiPAP também tem até um pouco mais de recurso, mas o indicado mesmo é o Trilogy, que ele tem um suporte à vida e ele favorece, ele fornece o descanso correto da musculatura. Se a gente coloca um CPAP, a gente está mandando pressão, pode até modelar a caixa torácica, mas a gente não favorece o fator principal da ventilação do paciente, que é o descanso. Tá? Então, o protocolo de desmame para AMI tipo 1, ele não existe, tá? A gente não tem essa questão de tirar completamente o AMI tipo 1 da ventilação, não existe profissional que faça isso hoje em dia. Existe um mito que dá para decanular o paciente tracostomizado, o AMI tipo 1, mas eu acompanho centros muito grandes de AMI, internacionais, inclusive, que tem todo um recurso, toda uma tecnologia, e se lá eles não conseguiram, imagine aqui que a gente ainda está no processo de engatinhar, de admitir a VNI como via principal de ventilação desses pacientes. Então, entender que AMI tipo 1 a gente não desmama, né? Não, Arielle, mas meu paciente está tomando medicação e está conseguindo ficar um tempo fora da ventilação. Ok, mas funcionalmente falando, a gente não consegue manter um paciente AMI tipo 1 fora da ventilação por muito tempo. Tá? Sem que gere um desgaste, um gasto energético desnecessário nesse caso, tá? Ao contrário do AMI tipo 2. O AMI tipo 2, se é tracostomizado, a gente consegue decanular, tá?
e também consegue fazer com que utilize, por exemplo, a ventilação só no período noturno, tá? Então, mais uma vez, a medicação não torna o paciente apto para tirar da VM, isso é algo que as famílias têm muita ansiedade, né? Vai tirar a medicação, vai tomar medicação, não vai precisar da ventilação. Isso é um mito, tá? Não torna o paciente apto mesmo para tirar da ventilação. E a traqueostomia a gente pode ver com câncer, sem câncer, tem que ver como que o paciente se comporta, de acordo com cialorreia, de acordo com o que é feito em relação ao estímulo de fono, tá? Então, os dois casos a gente consegue, tem seus ônus e bônus. Então, aqui a gente tem a Sofiazinha, hoje. Eu estou com pouco recurso audiovisual dos meus pacientes agora, porque como veio a pandemia, a gente acaba se paramentando, acaba não levando o celular para dentro do atendimento, né? E então, os vídeos que eu tenho, os mais atuais, são esses, eu vou mostrar para vocês, então. A Sofia, nesse primeiro vídeo, ela vai estar sem a ventilação, tá? Então, ela foi traqueostomizada, vou contar brevemente, porque o hospital onde eu trabalho ainda não conhecia o protocolo de intubação para VNI, e aí era meio que um protocolo já da instituição, chegou traqueostomiza, tá? Assim como, infelizmente, é em muitos centros, né? Então, a gente tentou ainda segurar essa traque, mas não conseguiu, tá? Então, foi traqueostomizada e gastrostomizada logo ali no início da vida, com 4 meses de idade. Hoje ela está com 2 anos e 5 meses, tá? Então, dá para ver ali, então, nesse primeiro vídeo, deixa eu só pausar aí. Nesse primeiro vídeo dá para perceber, né, ela fora da ventilação. Então, causando ali um desconforto bem grande, uma incoordenação, né? Ela até fica, gente. Fica 15, 20 minutos. Só que, por que eu vou fazer a Sofia ficar, né, com esse padrão respiratório, sendo que ela tem um suporte, né? Então, só queria mostrar para vocês que é possível ficar fora da ventilação? É possível, mas o que eu ganho com isso, né? Então, a gente sempre tem que pensar e pesar muito bem antes da gente criar algum tipo de ideia, de protocolo para tirar o paciente da ventilação. Opa! E aqui é a Sofia já na ventilação correta dela, tá? Tranquilinha. Então, só quis exemplificar para vocês essa questão, né, da retirada mesmo do paciente da ventilação. E ela já está na 7ª dose da medicação, tá? Então, ela evoluiu muito da parte motora, mas a parte respiratória a gente ainda precisa de 24 horas de dependência, tá? Então, o desenvolvimento da caixa torácica, né, juntamente com a expansão pulmonar, primeiramente é a questão da ventilação, né? Então, a gente precisa ventilar esse paciente corretamente. Então, os modos sempre têm que ser os assistidos controlados. Então, a gente sempre usa pressão controlada ou espontânea com tempo marcado. E a gente precisa favorecer um volume entre 8 a 12 ml quilo para esse paciente. Nossa, Eric, volume alto? Sim, volume é alto para podermos suprir essa deficiência da musculatura que não consegue expandir esse pulmão, tá? Então, aí é uma das grandes particularidades da ventilação desse paciente. Precisamos manter esse volume alto para a gente conseguir modelar melhor essa caixa torácica, tá? E sempre com pressão controlada e em modos assistidos para a gente favorecer esse descanso da musculatura, tá? E lembrando que o paciente mal ventilado vai apresentar todos aqueles sinais e sintomas, né, de perda de peso, alteração cardíaca, alteração de gasometria, deformidade cardiorrágica, fadiga, desautonomia e uma consequente parada cardiorrespiratória. Então, ali a Sofiazinha, a gente fazendo a nossa sessão diária, né? E a gente, para atingir esse desenvolvimento e essa expansão pulmonar, a gente precisa sempre se atentar ao posicionamento, fazer uma fisiorrespiratória com métodos que favoreçam o alongamento dessa musculatura, a expansão pulmonar e a melhora da função respiratória, que hoje eu utilizo o método NCA. E muito importante a questão da aderência e participação dos pais, né? Porque a gente não fica o dia inteiro na casa do paciente, então a gente precisa orientá-los
a enxergar o paciente como ele é, primeiramente, né? Porque existe uma grande negação inicialmente, mas a partir do momento que eles entendem a doença e abraçam a causa, geralmente a tendência é a gente conseguir bastante coisa com esse paciente, né? Com a aderência da família. Aí o contrário também é verdadeiro, né? Quando a família não adere, infelizmente, a gente não consegue atingir muitos ganhos. Eu quis trazer aqui para vocês os lindos objetivos do nosso RTA, né, que é a redução do esforço respiratório, remoção da secreção, desbloqueio de tórax e reintegração das atividades respiratórias e não respiratórias, para dizer para vocês que no AMI é isso que a gente precisa, né? Quando você para pensar o que eu preciso para esse paciente, é exatamente isso que está descrito aqui. Então, hoje, eu tenho a segurança de dizer que eu utilizo o RTA para tratar um paciente com AMI e não utilizo nenhuma outra técnica a não ser o AMBU, tá? E é com muita alegria que eu venho trazer isso para vocês e eu sei que existe um grande número de protocolos, né? Um grande número de pessoas que falam que isso é legal, mas hoje eu posso dizer para vocês que eu trato o paciente com o RTA, tá? E a gente tem aqui um pouquinho da fisiopatologia do tórax em si, né? Que é a ação do diafragma maior que a ação dos músculos intercostais. E o tórax ensino. A gente precisa prevenir esse tórax ensino na criança, tá? Essa é a parte que eu mais gosto do trabalho todo, porque é onde eu consigo demonstrar realmente para vocês que o RTA funciona. Então, essa é o raio-x da Sofia, inclusive, tá? Arielle, mas tem uns infiltrados. Não se atentem para isso. Se atentem para a caixa torácica expandida, né? E aqui a gente tem um paciente que é tratado com outros tipos de métodos, né? Com outro tipo de intervenção fisioterapêutica respiratória, tá? Inclusive outro tipo de ventilação, tá? Então, um paciente mal ventilado, um paciente que não tem ali essa visão que a gente que trabalha com a RTA tem de alongamento, de desenvolvimento de caixa torácica, esse paciente, infelizmente, chega a esse quadro, né? Muita pneumonia de repetição nesse paciente aqui da direita, inclusive disfunções mais graves mesmo, que fizeram muitas internações no começo da vida. Então, a gente tem aqui esse raio-x da Sofia aqui demonstra o quanto um paciente bem ventilado e bem trabalhado consegue desenvolver, sim, essa caixa torácica e prevenir o tórax em si. Então, aqui a gente tem um AMI 2 que eu atendo, porém ele não tem ventilação adequada porque a mãe ainda não conseguiu, nem do SUS, nem do plano de saúde, enfim, ela passa por um monte de processo, e a gente está tentando aí uma ventilação para esse paciente mais rápido possível. É um paciente que eu atendo em clínica, não domiciliar. Eu acabo não vendo ele diariamente, mas uma coisa eu digo para vocês, se eu conseguir prevenir as internações dele foi por conta do RTA. Ainda não está com padrão legal, a gente sabe que não tem na respiração ainda padrãozinho ouro para AMI, e é um AMI tipo 2 que infelizmente está regredindo porque não está tomando medicação nenhuma também. Então, mas é um paciente que a gente tem conseguido segurar as pontas, né? Então, a gente tem esses problemas, sim, né, no dia a dia. Não são todas as crianças que estão tendo acompanhamento diário, ventilação correta, medicação, não são todas as crianças que têm acesso. E eu gostaria de trazer, eu trouxe o Pablo para vocês verem e conhecerem, justamente para vocês entenderem que nem sempre a gente vai ter toda a assistência envolvida nessa criança, né? Então, aqui é um videozinho dele respirando. É um paciente que ainda consegue ficar sentado, mas ao mínimo desequilíbrio ele já perde o controle cervical, tá? É um paciente que está usando muito intercostal já, né? É um paciente que já está ali fixo ali em cintura escapular. Um paciente que eu solicito para ir para frente, né? Para puxar o ar, ele acaba indo para frente para compensar essa respiração, tá? É um paciente que tem engasgado bastante, então eu aplico sempre uma escala motora chamada Schoenfeld, e essa escala demonstrou uma regressão, infelizmente, de novembro do ano passado para
para 2 meses atrás, setembro, que foi quando eu fiz a segunda avaliação nele. Então, ele teve uma regressão no quadro motor, consequentemente no quadro respiratório. Tá? Uma criança que soa bastante, uma criança que cansa ao mínimo de exercício, uma criança que já tem bastante deformidade não só torácica, como toda a musculoesquelética. Tá? A higiene brônquica, então eu utilizo o manuseio do RTA, que facilita a entrada e saída de ar, né, dos pulmões, favorecendo o manejo das secreções. A ventilação com pressão positiva através do ambu e a máquina de coffee assist. Tá? Vou falar com mais descrição para vocês ali no próximo slide. O tratamento, então, ele é embasado no consenso de 2018, onde, visto essa grande variedade de tratamentos, de indicações, vários neurologistas a nível mundial se reuniram na Filadélfia e desenvolveram esse consenso em 2018, que determina as diretrizes de atendimento, tanto respiratório quanto motor. Depois eu posso disponibilizar para vocês. Tá? Como é feita a terapia comigo na AMI tipo 1, tá? na minha prática profissional. Quero deixar bem claro que não é um protocolo fechado, né? Eu acho que cada um tem ali a sua experiência, né? E os meios para poder trabalhar, mas na minha atuação eu trabalho com físio respiratório e motora 2 vezes ao dia, de domingo a domingo, 365 dias por ano, sábado, domingo, né? Dia santo, feriado, não tem. O paciente precisa ser assistido de domingo a domingo. AMI tipo 1, tá? AMI tipo 2, o Pablinho, no caso, eu atendo 2 vezes na semana na clínica, e a mãe, conforme ela consegue ir pagando, ela vai fazendo mais vezes na semana, vai fazendo encaixe, mas basicamente 2 vezes na semana, tá? Na físio respiratória, então, a gente realiza o RTA, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, as manobras com ambu em todas as sessões, e a gente define os objetivos lógicos a longo prazo e os pontuais também, né? Às vezes a gente chega, tem uma rolha, chega, né, não passamos bem a noite, então a gente precisa ajustar o que está acontecendo no momento e determinar a longo prazo também. Então, eu sempre inicio com alongamento da musculatura inspiratória, né, justamente para tentar melhorar essa questão do sincronismo tóraco-abdominal. Né? A gente tem ali essa distorção entre o diafragma ali e os intercostais. Então, a gente precisa reduzir esse trabalho do diafragma e lembrar que é reduzir e não inibir, né? A gente precisa ajustar, na verdade, né? O trabalho desse diafragma, perdão. A gente precisa ajustar e não diminuir esse trabalho. Porque o diafragma é o músculo mais importante ali que a criança tem, o que mais está trabalhando ali, o que mais é ativo. Então, se a gente reduz o trabalho desse diafragma, aí a gente acaba causando um aumento desse esforço. Então, a gente precisa ajustar esse trabalho de diafragma para tentar sincronizar ele ali com os intercostais para a gente conseguir uma ventilação mais eficaz, tá? Os apoios ali para organizar, né, a área de justaposição, geralmente eles respondem muito bem com os apoios. E eu uso bastante mesmo, bem no início, para a gente ganhar essa expansão. O auxílio inspiratório eu utilizo também com objetivo de expansão, mas através dele eu consigo uma higiene brônquica. Então, mobiliza muito com a entrada de ar, né, que a gente facilita nesses pulmões. Eu consigo mobilizar muito secreção com auxílio respiratório. Ginga torácica, a mesma coisa, a gente consegue ali levar ali um desbloqueio da caixa torácica e também uma mobilização eficaz de secreção. Até falei isso na live com a professora há uns meses atrás, que muitas vezes, e gerou até um espanto, né? Que muitas vezes eu não utilizo coffee assist, tá? Na minha sessão, porque eu consigo mobilizar a secreção dos pacientes ali só no manuseio, tá? Isso na minha prática. É óbvio, o paciente, eu não conheço o paciente, eu vou utilizar, porque eu não sei o quanto de secreção ele vai produzir, vai guardar ali no fundinho do pulmão, digamos assim. Mas, geralmente, com o manuseio, eu já consigo mobilizar essa secreção e eu consigo atingir uma ausculta pulmonar limpa no final, tá? Paciente que está com rolha, paciente que está ali numa exacerbação, resfriado, aí eu acabo inserindo o coffee assist para ter certeza que a gente fez essa higiene brônquica 100%. Mas, no geral, tá? Eu não utilizo, deixo para um recurso para a família mesmo utilizar na ausência do fisioterapeuta.
E o posicionamento também, né, costal, vista essa questão do tórax, né, das deformidades do tórax, então a gente acaba fazendo o reposicionamento costal e concomitantemente fazendo os posicionamentos no leito também, que favorecem a questão da expansibilidade e do desenvolvimento da caixa torácica. Então, coloquei ali, né, falei já sobre o coffee fish, né, então, mas é importante relembrar que se eu não conheço o paciente, eu sempre vou utilizar para ver se eu consigo retirar um pouco mais de secreção ou se o paciente realmente produz só aquilo ali e pronto, né. Eu aspiro o paciente, mas eu finalizo ajustando o padrão ventilatório com alguma manuseio da STA. Eu não só nos pacientes com AMI, mas os pacientes que eu atendo no hospital, né, os paralisia cerebral, né, as bronquiolites obliterantes, enfim, todos os pacientes que eu atendo, eu aspiro e volto a fazer o manuseio do RTA para trazer esse conforto, né? A aspiração, ela gera um estresse. Infelizmente, nos exames tipo 1, a gente precisa da aspiração, né? Eles não conseguem tossir, não tem essa tosse eficaz. Então, eu acabo aspirando, trazendo o RTA novamente para causar esse impacto do conforto ali para o paciente conseguir fazer as atividades motoras com mais eficácia, né? Sempre realizo a RESP antes da motora para justamente facilitar essa integração das atividades RESP e não RESP, né? Quando eu começo com a motora por algum motivo, né? Ou por terminar a dieta, enfim, eu percebo uma queda no rendimento do paciente. Então, na minha prática, eu já coloco como principal e primordial iniciar com a respiração, tá? O posicionamento é crucial no tratamento também. Então, colocar o prono e o dorsal, né? Geralmente, a gente tem muitas famílias que deixam de ladinho, faz de ladinho. Então, colocar o prono e o dorsal é muito importante, né? Também para a gente conseguir esse desenvolvimento. E no AMI tipo 2, nem sempre a gente tem secreção para ser mobilizada, mas sempre tem demanda respiratória. Eu tenho um problema muito grande que geralmente o paciente AMI tipo 2 chega para mim de alta de algum serviço. Mas é porque ele não tem secreção. Mas não é porque não tem secreção que não tem demanda. Vocês viram ali o Pablo, né, um paciente que a ausculta dele é limpa, porém, o padrão respiratório dele totalmente desorganizado. Então, o AMI tipo 2 tem sim demanda respiratória. Se a gente consegue entender que demanda respiratória não é só secreção, né? Então, algumas considerações, né? Então, a intervenção inicial, ela vai determinar o futuro dessa criança. Então, se a gente percebe o sintoma antes ou depois, enfim, o que a gente faz com essa criança, traqueostomiza, põe na VNI, ventila corretamente, ventila no CPAP, utiliza RTA, utiliza outros métodos. Então, toda essa intervenção ela vai determinar o futuro dessa criança de uma forma ou de outra. A gente sempre tem que estar atento aos sinais, então, conforme a gente vai atendendo os pacientes, vai passando a conhecer, né, o mínimo sinal de exacerbação, enfim. São pacientes que demonstram muito, né, para nós com o olhar, as coisas, né, o AMI tipo 2 mesmo, ele consegue falar perfeitamente o que está acontecendo, o que está sentindo, né, Fabrinho sempre fala, Ari, hoje eu não dormi bem, eu estou cansada. Então, a gente tem esse feedback dos AMI tipo 2 e nos AMI tipo 1 a gente consegue conhecer através dos sinais e sintomas, né. O cuidado deve ser global, né, a gente sabe disso, ele não uma coisa sem a outra não dá, ali no AMI é algo bem global mesmo, então não adianta eu ter espera na fisiimotora, fazer todos os protocolos certinhos se eu não favorecer uma ventilação correta, assim como o contrário também é verdadeiro, né? E os ganhos motores só são alcançados se a função respiratória estiver adequada. Gente, isso tem que estar claro, tá? Se eu não ventilar esse paciente, a gente não vai conseguir ganho motor eficaz, tá? Então, a gente pode, conforme o tempo vai passando, as crianças vão tomando medicação, a tendência é dar uma relaxada, tá? Em relação à questão motora, porque eles acabam não fazendo mais tanta pneumonia de repetição, acabam ficando melhores, mas a gente não pode deixar esse nosso olhar ser desviado por conta dos ganhos motores que estão acontecendo, tá? A gente precisa sempre observar com muito carinho a função respiratória desses pacientes e orientar a família para que eles sejam os protagonistas do tratamento junto à equipe multidisciplinar.
Se a gente tem a família do nosso lado, uma família bem orientada, uma família que consegue compreender não só a fisiopatologia da doença, mas o que eles podem fazer para nos ajudar, facilita muito o processo, tá? Eu deixei aberto aqui um espaçozinho de discussão sobre técnicas, metodologias e protocolos, porque é algo que me inquieta muito hoje. Eu já vejo muitos pacientes, vejo muitos vídeos de pacientes que acabam passando por tratamentos não muito gentis, então isso me deixa um pouco apreensiva, né, nesse cenário que a gente tem da AME hoje. Então, mas aí como a discussão é no final do bloco, eu vou ficar aqui à disposição para a gente conversar, né, sobre depois, né, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essas técnicas que hoje são tão amplamente divulgadas, né, mas o meu foco principal aqui é divulgar que o RTA funciona, que o manuseio gentil, que a gente não precisa fazer o paciente chorar e sofrer durante a sessão, a gente precisa favorecer, antes de qualquer coisa, o conforto para esse paciente, tá, que já tem tanta dificuldade. Tá? Tem algumas referências aqui que eu posso disponibilizar todas para vocês. Colocar aqui que os cromossomos não têm a última palavra, né? A gente tem que ir, sobretudo, em frente sempre. Eu sou apaixonada por esses pacientes com AME, eles são muito inteligentes, possuem um QI elevadíssimo, então lembrar que eles não têm problema cognitivo, tá bom, gente? Eles entendem tudo, então conversem com os pacientes, falem com eles, peçam a ajuda deles. A Sofiazinha, com 2 aninhos, já está me ajudando, tá? Já está tentando fazer ali os exercícios junto comigo. Então, conversem com esses pacientes e favoreçam a eles todas as possibilidades que eles possam ter. Né? Os medicamentos estão aí para nos ajudar a fazer o nosso trabalho da melhor forma também. Tá? E agradecer o espaço mais uma vez, né? E deixar aí os meus contatos. Fico muito à disposição, adoro conversar, trocar ideia e agregar o tratamento desses pacientes. Obrigada. Obrigada, Arielle. A gente que te agradece muito e tem muitas perguntas aqui para você, viu? Opa! Fica aí. Fica aí, foi super abrangente. Eu acho que essa sua abordagem, você sabe, a gente tem conversado com outros fisioterapeutas. Agora mesmo, semana passada, no curso, que eu voltei a dar cursos presenciais, no curso do Rio, uma físio também me mostrou essa diferença na radiografia de uma criança tratada com RTA e outra não, né, da deformidade torácica. Isso é um avanço enorme, e fora o que você falou de esse trabalho com mais gentileza e mais respeito, que a gente sempre busca. Então, obrigadíssima, e fica aí que tem muita gente interessada em falar contigo, tá bom? Ótimo, tá bom, prof, obrigada. Obrigada a você. A menina que só me chama de prof, né? Vocês viram. Imagina, fica tranquila. É que é minha mestra, né, gente? Não tem como chamar de outra forma. Então, agora a gente vai prosseguir com a seguinte palestra: Fundamentação Científica dos Resultados Clínicos do Tratamento com Método RTA. E quem vai conversar com a gente é a fisioterapeuta